Jotinha, Não eu tá sou um mesmo. programador da geração Y também. Mentira, eu não sou, na verdade. Ô, Thiagão, Mas... você é boomer. Para quando eu era mais novo, eu mexia muito, na minha época, eu mexia muito com AngularJS. E uma das coisas que, assim, eu vi do Angular novo que me assustou um pouco foi o jeito que a gente acessa as coisas. Eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso? A parte de two-way data binding. Eu vi que, pelo menos, mudou muito dessa forma, do jeito que era antigo para o jeito novo. E agora parece que o fluxo é só uma direção. Eu não sei, assim, se eu que não entendi do jeito certo, você consegue dar um overview disso para a gente, pelo menos para quem já mexeu com AngularJS e já está acostumado com o two-way data binding? Ô, Thiago, antes até da gente alguém responder essa pergunta, o que é o two-way data binding? Conta aí para os nossos ouvintes. O que é data binding, no caso? Sim. A ideia é que se você mexe imagina que você tem uma controller e uma view, né? Então, de um jeito que se você altera de um lado, ela reflete nos dois lados, digamos assim. A ideia disso é que você consiga sincronizar sem ter muitos problemas. O grande lance que eu lembro que eu vi quando mudou, foi para o Angular 2, é que isso causava muitos problemas de performance. Principalmente quando você tinha modas muito grandes e muitas regressões dentro da página. Aí, assim, eu vi que a galera usa muito a ideia de banana dentro da caixa. Eu nem sei de onde surgiu esse nome, assim. Só que para mim ficou um poupouco confuso, assim. Eu que vinha lá do AngularJS, assim, antes eu só igualava uma coisa a outra aqui e tava funcionando. Agora a gente faz isso e ele não atualiza a página. Assim, agora não, né? Eu não cheguei a trabalhar muito com AngularJS, então não sei fazer o comparativo, mas falando do Angular atual, dá para fazer tanto o one-way bind, né, tipo, com só de um lado para o outro, assim, do HTML, por exemplo, para o TypeScript, ou o TypeScript para o HTML, e também o two-way, que seria esse banana in the box, né, banana na caixa, porque um caminho é colocando parênteses, o outro caminho é colocando colchete. E aí, quando você vai fazer o two-way, é o colchete e o parênteses. Só que para não ficar confuso qual que é dentro de qual, assim, se é o colchete dentro do parênteses ou o parênteses dentro do colchete, aí tem essa analogia com a banana dentro da caixa, que seria os parênteses dentro dos colchetes. Aí fica o desenhozinho assim, imaginário, né? Você forçar bem a barra assim, imaginar que é uma caixa, uma banana, você consegue ver os colchetes, os parênteses dentro do colchete para fazer esse two-way data bind. Então, hoje, assim, dá para fazer dos três jeitos, né? Assim, tanto o HTML respondendo ao TypeScript, o TypeScript respondendo a uma interação do HTML, quanto o two-way, né? Que seriam os dois caminhos. Sim, ele faz isso de uma forma bem interessante, em que, por exemplo, você consegue definir um input, que vai ser o recebimento ali do valor da sua variável, mas ao invés de tipo, ele fazer um acesso direto à referência daquela variável, você cria um event iter, que vai simbolizar um output, que representa uma mudança nesse valor dessa variável para fora. Então, fica uma coisa um pouco mais limpa ali, é bem interessante. Você também pode usar o ngModel, que é uma diretiva do Angular que permite fazer o two-way data bind de uma forma super específica e mais parecida um pouco com a do AngularJS, na minha visão. Mas aí, por exemplo, se eu tenho um que a gente chama lá de ngIf dentro de uma div, e esse ngIf depende de um ngModel, se eu atualizar o ngModel do lado do meu componente, ele já vai fazer o ngIf funcionar, certo? Certíssimo. Ficou satisfeito com a resposta? Eu fiquei Mas assim, comentando, trabalhar com two-way data bind, assim, numa variável local, tipo assim, aí depende da complexidade do que você está tratando ali de comunicação do HTML com o seu TypeScript. É interessante falar que se você estiver trabalhando com formulário, é interessante trabalhar com forms reativos, né, que tipo seria os form groups da vida e etc, né? Mas, Alisson, voltando ao assunto do two-way data bind, que ainda tenho um pouco de dúvida, se eu estiver atualizando várias vezes o mesmo model, significa que o Angular vai desenhar várias vezes a mesma tela? Digamos assim, se eu tiver um for e eu estiver alterando o two-way data bind lá dentro, então pode ser que eu tenha um problema de performance? Sim, é porque o Angular ele trata um pouco diferente, né, de outras libs aí, o ciclo de vida dos componentes. Quando ele vê que uma variável de fato alterou o seu valor, ele vai fazer o repainting da tela. Então, isso aí pode sim trazer problemas de performance. Eu tô com
Eu estou com a documentação do Angular aberta aqui, e eu vi uma coisa interessante, que eles colocam lá que o two-way data binding, a sintaxe do two-way data binding, é só um açúcar sintático para um binding de propriedade e um binding de evento, né? O binding de evento, ele é basicamente o output. É quando um componente altera o valor de uma variável e quer emitir isso para quem quer que esteja executando. E o input é o recebimento de um valor por parte desse componente. Então, o two-way data binding, o Banana in the Box, é um açúcar sintático que já concentra, de fato, essas duas coisas diferentes. Mas qual que é a banana e qual que é a caixa? Cochete é quadradinho, é a caixa. O parênteses é a banana. O cochete, então, teoricamente, eu teria colocado um evento dentro de um... Você está criando um evento e um input que tem o mesmo nome, basicamente. Só que um é uma coisa e o outro é outra coisa. Legal. A entrada e a saída, né? E aqui, gente, vocês estão aí falando das coisas boas do Angular, vocês que já trabalharam algum tempo com ele, quais são os problemas, né? Isso aí já está citando algumas questões de performance que essa forma de fazer o bind dos dados pode ocasionar, se for feita mal feita. Mas e outros problemas que vocês já tiveram? Como que é testar o Angular? É bom, não é? Qual é a pedra no sapato quando vocês estão trabalhando com o Angular? O primeiro ponto é você tomar cuidado com dependências circulares. O que seria isso? Por a gente trabalhar muito com esse pattern do observable, seria, por exemplo, você emitir um evento que triga ali vários assinantes e, por algum motivo, esses assinantes trigam um evento que originou ele, entendeu? E aí você fica na dependência circular ali e aí acaba perdendo performance na tela. Além de, tipo assim, você nunca saber a origem do bug. Então tem que tomar muito cuidado quando você está trabalhando com pattern do observable para isso não acontecer. Porque uma vez que acontece, você, tipo assim, é como se você estivesse tentando desembaraçar ali um monte de novelo de lã ali que tá todo embolado, cheio de nó. O máximo de ajuda que você vai ter é quando, de repente, o seu Chrome tá sem memória lá, e você vai ver, a stack foi excedida, enfim, tá tudo travado, é bem engraçado. Eu acho que, por outro lado, também, uma coisa que é um ponto positivo do Angular também é uma pedra no sapato, que no caso seria a estruturação maior das estruturas mesmo dentro dele, né? Você tem uma flexibilidade menor, porque a forma como a framework trabalha já é mais definida, então você não pode sair muito daquilo ali. Então, às vezes, quando você quer criar componentes ou criar novas estruturas, você tem que respeitar as coisas pré-existentes no Angular e seguir as regras que ele já define. Isso pode ser um pouco chato, mas ajuda a manter uma coesão geral. No geral, ele não é bom para uma aplicação pequena, se você for pensar. Porque é como se fosse te dando um tiro de bazuca numa formiga, entendeu? Porque é o famoso boilerplate. ele vai ter muita coisa para você fazer, tipo assim, uma telinha. Às vezes não compensa, sabe? Uma coisa que eu vi, a comunidade está fazendo um certo barulho, na verdade, é que parece que do Angular 9 para o 10 mudou algum tipo de compilador, alguma coisa, que agora a compilação está sendo bem mais rápida e os testes estão sendo bem mais rápidos também, porque, pelo menos nos projetos antigos que eu trabalhei com Angular, os testes eram bem morosos de rodar, assim, demorava, sei lá, muito tempo com relação às outras libs e frameworks do mercado. Só que eu realmente não estou acompanhando, vocês sabem de alguma coisa assim? Eu cheguei a ver uma notícia sobre eles trocaram uma coisa na parte do core do compilador do Angular. Eu não sei precisar aqui agora qual que é o nome certo, mas a partir dessa troca aí, inclusive, fizeram algumas melhorias no tempo de execução dele no navegador também, depois de compilado. Então, assim, alguns problemas de renderização de componente, igual a gente chegou a falar, de two-way data bind e tudo, isso foi um pouco resolvido também. Mas ainda assim, a gente tem que tomar os cuidados para não fazer o build dele ainda é demorado, né? Isso, o build ainda demora. Tanto que uma das grandes propagandas que o Gatsby faz dele mesmo é build super rápido, mas o build dele não é super rápido, ele só é super rápido comparado com o Angular, que é muito lento. Então, puxando aí que vocês falaram do Angular, a partir do 9 ele tem ele mudou o compilador dele, que usa agora o Hive, né, que era até disponível antes, mas você tinha que forçar para usar ele. A partir do 9 ele já é por default, inclusive ele já vem com compilação ahead of time por default também, porque teve melhorias nela, e essa compilação ahead of time falando de maneira superficial, assim, é como o Angular vai entregar de uma maneira, ele vai gastar em tempo de compilação ali um processo para já entregar mais uma versão do build mais mastigada para o
pro browser renderizar. Então, quando você não usa o ahead of time, às vezes em tempo de execução do cliente ali acessando, o JavaScript ainda tem que fazer uma compilação, pegar mesmo. um código ali do Angular, interpretar aquele código, digamos assim, e quando você faz o ahead of time, isso já vai mais mastigado para o front. Então, a performance, o build até demora um pouco mais, mas o pacote final lá, ele fica mais rápido, assim. Ele tenta aproximar também ali os módulos que estão tão dependentes entre si, às vezes, e juntar no mesmo arquivo lá, o chunk.js dele lá, ele tenta juntar e deixar isso próximo, porque, por exemplo, no eventual lazy load, alguma coisa de carregamento para a tela também, ele já trazer os códigos que são dependentes ali mesmo. Aí já faz essa otimização também. Além de você... Isso, e você pode auxiliar ela também. Você pode colocar alguns decorators, que é como se fossem uns annotations, né? Mas dentro dos seus componentes, para poder especificar alguns metadados do seu componente. Tipo, ele vai, no final das contas, esse componente aqui, ele vira uma div, por exemplo. Sim. Porque como... O componente ele é montado em tempo de execução, ele vai ter ifs ali, mas você pode saber que, independente do, digamos, resultado da avaliação, dos branches, né, de avaliação que tem dentro do seu código, ele vai virar uma div. Então, você já pode colocar isso num template usando um decorator e o Ahead of Time vai utilizar isso para otimizar a execução dele dentro dos clients. Então, inclusive, você pode trabalhar auxiliando o compilador do Ahead of Time. E parece que nessa versão, eu não sei, mas eu acho que o Karma, que seria a suíte de testes, continua, né? Ah, sim. Na verdade, tipo assim, é a sugestão. Quando você dá um ng-new app lá, por exemplo, ele vai deixar o Karma e, se eu não me engano, o Jasmine também lá junto, por default. Mas, se você quiser, é igualzinho. Tipo, você tem você tem o SAS por default também como pré-compilador de CSS, mas se você quiser trocar pro LESS, não façam isso, mas se você quiser trocar, pode trocar. E a mesma coisa você pode fazer com o Karma. Você pode substituir ele pelo Jest também, para poder fazer a utilização de uma lib diferente, por exemplo, de testes. Tipo, a sugestão, tipo assim, eu te dou aqui o que o Jota falou lá, o boilerplate, né? Tipo, já tem aqui o inicial para você conseguir trabalhar. Aí se você, tipo, olhando documentação, olhando tudo, você já vai acostumar com aquele ambiente. Mas se você vem, por exemplo, do React ou está acostumado com outra suíte de teste, por exemplo, você pode ir adaptando e colocando para aquilo que você já está acostumado. Então, pessoal, tendo do ponto de vista do React aqui, que a gente geralmente tem uma liberdade maior, né, para escolher as abordagens, vocês comentaram que o Angular a gente precisa usar TypeScript e o RxJS, por exemplo. A gente é obrigado a fazer isso? Eu posso mudar? Eu tenho outras opções? Eu preciso seguir essa opinião do framework? O TypeScript não tem como fugir, o que para mim é um acerto. Claro que existe uma curva de aprendizado grande ali para quem nunca viu. Na verdade, nem tão grande assim, mas existe uma curva de aprendizado, claro. Mas, do meu ponto de vista, é uma boa prática você usar TypeScript nos projetos, especialmente se forem projetos grandes, né? No qual um dia pode ser que você perca o controle das coisas, exatamente. A curva de aprendizado, sempre tem a galera que sai tacando N em tudo, né? Fala assim, eu não quero usar TypeScript, sai tacando N vai lá em tudo. E transforma o TypeScript em um JavaScript, na prática. Exatamente. Sobre o SAS, é possível, eu acho, você usar assim o Vanilla CSS e também usar outros pré-processadores, né, como o LESS. Mas o mais usado, de fato, é o SAS. Ele tem esse boilerplate de, às vezes, você aprender ali como é que ele usa, como é que você usa ele, mas, no final das contas, ele também é entre aspas, um superset do CSS. Então, você pode usar todos os conhecimentos que você já tem de CSS, e se você preferir não colocar nada, de fato, do SAS ali, você também pode, né? Agora, uma coisa de não usar RxJS, que eu não consigo pronunciar essa palavra, uma coisa de você não usar ele, é que você meio que está jogando contra uma parte fundamental do Angular. Lá na própria documentação, a galerinha do Angular fala que o RxJS é uma peça muito consolidada dentro dos internos da framework e do modo como você deve usar o fluxo de dados. Então, lutar contra e tentar fazer uma programação mais imperativa ali, realmente é remar contra a maré dentro do uso do Angular. Então, assim, é possível, claro, e você usar minimamente. O único lugar que eu vejo que isso seria obrigatório, por exemplo, é ali na parte de fazer requests HTTP, no qual a entidade responsável por fazer a request e receber a resposta
é um observable, né, do RxJS, mas você não precisa usar ela de fato em todos os lugares de dados na sua aplicação. Mas, de novo, é remar contra a maré. No React, eu realmente vejo que você tem muito mais liberdade, né, para escolher as coisas.